O campo magnético da Terra representa um dos fenômenos mais fascinantes e vitais para a manutenção da vida em nosso planeta. Formado a partir do movimento de materiais no núcleo da Terra, ele age como um escudo invisível, protegendo-nos da radiação cósmica e dos ventos solares. Sem essa barreira magnética, a atmosfera terrestre seria severamente afetada, e as condições de vida seriam muito diferentes das que conhecemos hoje. A seguir, vamos explorar a ciência por trás desse campo protetor, seus efeitos e sua importância para a Terra. O campo magnético terrestre nasce no núcleo externo da Terra, composto por ferro líquido em constante movimento. Esse movimento cria correntes elétricas que, por sua vez, geram o campo magnético. O fenômeno, conhecido como geodínamo, ocorre há bilhões de anos. O campo se estende desde o núcleo até o espaço, onde interage com o vento solar, criando uma barreira protetora. O campo magnético terrestre se organiza em torno de dois polos, norte e sul, e suas linhas de força se estendem em forma de arcos, conectando os polos magnéticos. Essas linhas criam a magnetosfera, que envolve a Terra e desvia partículas carregadas provenientes do Sol. A forma e intensidade do campo variam, sendo mais forte nas regiões próximas aos polos e mais fraca no Equador. A magnetosfera, formada pelo campo magnético da Terra, age como um escudo contra os ventos solares, compostos por partículas carregadas de alta energia emitidas pelo Sol. Sem essa proteção, essas partículas penetrariam na atmosfera, causando estragos no clima, em sistemas eletrônicos e na própria vida. A magnetosfera desvia a maior parte dessas partículas, mantendo a Terra protegida de tempestades solares. O vento solar, uma corrente constante de partículas carregadas que emanando do Sol, encontra a magnetosfera, sendo desviado por ela. Quando o vento solar se intensifica, tempestades geomagnéticas ocorrem, criando auroras polares e interferências nos sistemas de comunicação. A magnetosfera atua como uma barreira, evitando que esses fenômenos solares causem danos severos ao nosso planeta. As auroras, tanto boreais quanto austrais, são o resultado da interação entre o campo magnético da Terra e as partículas do vento solar. Quando essas partículas são capturadas pelo campo magnético, elas colidem com os átomos da atmosfera, liberando energia em forma de luz. As auroras ocorrem principalmente nas regiões polares, onde o campo magnético é mais intenso, e as partículas solares conseguem penetrar com mais facilidade. O campo magnético da Terra não é estático, ele passa por mudanças e inversões ao longo do tempo. A inversão dos polos magnéticos ocorre, em média, a cada 200.000 a 300.000 anos, embora o último evento tenha ocorrido há 780.000 anos. Durante esses períodos de inversão, a intensidade do campo magnético enfraquece, o que poderia deixar a Terra mais vulnerável à radiação cósmica e ao vento solar. O campo magnético terrestre protege a atmosfera do impacto direto do vento solar, que poderia erodir a camada de gases vitais à vida, como o oxigênio e o nitrogênio. Além disso, o campo magnético evita que radiações cósmicas nocivas alcancem a superfície da Terra, protegendo organismos vivos de mutações genéticas e danos celulares que poderiam ser fatais. O campo magnético sempre desempenhou um papel importante na navegação, especialmente antes do advento dos sistemas de GPS. As bússolas, que orientam-se pelo campo magnético da Terra, permitiram que navegadores e exploradores localizassem os polos e navegassem com precisão pelos oceanos. A confiabilidade do campo magnético foi, por muito tempo, essencial para a navegação humana. Nos últimos séculos, cientistas observaram um enfraquecimento gradual do campo magnético da Terra, especialmente em uma região conhecida como Anomalia do Atlântico Sul. Essa área apresenta um campo magnético mais fraco, o que tem gerado preocupações sobre a vulnerabilidade da atmosfera a radiações. Estudar o enfraquecimento do campo é crucial para entender como ele pode evoluir no futuro. Várias missões espaciais e satélites foram lançados para estudar o campo magnético da Terra e sua interação com o vento solar.
Um dos exemplos mais notáveis é o projeto Swarm da Agência Espacial Europeia, ESA, que utiliza 3 satélites para monitorar o campo magnético em detalhes. Esses estudos ajudam a prever tempestades solares e a compreender as mudanças no campo magnético ao longo do tempo. A Terra não é o único planeta com um campo magnético, embora o dela seja um dos mais fortes entre os planetas rochosos. Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno também possuem campos magnéticos. No entanto, Marte e Vênus não têm magnetosferas significativas, o que explica, em parte, porque suas atmosferas são muito mais finas e hostis à vida como conhecemos. O movimento do ferro líquido no núcleo externo da Terra é responsável pela geração do campo magnético. Esse movimento é impulsionado pela rotação da Terra e pela convecção térmica dentro do núcleo. Alterações nesse movimento podem modificar a intensidade e a orientação do campo magnético. Esse processo é incrivelmente dinâmico e ainda não completamente compreendido pelos cientistas. Tempestades geomagnéticas ocorrem quando grandes fluxos de partículas solares atingem a magnetosfera, perturbando o campo magnético. Esses eventos podem causar falhas em satélites, interferir em comunicações de rádio e afetar redes de energia elétrica. Tempestades geomagnéticas severas, como a de 1859, conhecida como Evento Carrington, destacam a necessidade de compreender e monitorar esses fenômenos. A tecnologia moderna, especialmente a dependente de satélites e sistemas de comunicação, é vulnerável a flutuações no campo magnético causadas por tempestades solares. Sistemas de navegação, satélites e até redes de energia podem sofrer interrupções durante tempestades geomagnéticas. A pesquisa contínua sobre o campo magnético ajuda a prever essas interrupções e a minimizar seus efeitos. Embora o entendimento moderno do campo magnético tenha começado com a descoberta das propriedades magnéticas de certos materiais, como a magnetita, cientistas antigos já tinham uma noção de que a Terra possuía propriedades magnéticas. Estudos realizados por pesquisadores como William Gilbert, no século XVI, forneceram as bases para o estudo moderno do magnetismo terrestre e seu papel crucial na navegação e na vida. As mudanças no campo magnético continuam a intrigar os cientistas. O enfraquecimento observado e a possibilidade de uma nova inversão polar geram dúvidas sobre como o campo magnético pode evoluir e o que isso significaria para a Terra. Estudos contínuos buscam prever essas mudanças e entender como elas afetariam a vida e a tecnologia no futuro, além de garantir que possamos nos preparar para possíveis efeitos adversos. O campo magnético da Terra é um escudo invisível, mas essencial, que protege nosso planeta de inúmeros perigos cósmicos. A interação entre o núcleo da Terra e o vento solar cria um sistema complexo, cuja compreensão é vital para nossa sobrevivência e para a preservação da tecnologia moderna. Embora ainda existam muitas perguntas sobre seu futuro e suas mudanças, a ciência continua a avançar para desvendar os mistérios dessa força fundamental que envolve o nosso planeta. Até a próxima!